Olá! Há uma coisa em comum entre as concorrentes Google e Yahoo: o fato de terem nascido como startups. Elas e muitas outras tiveram um suporte, uma inicialização, que seria a tradução literal de startup. No estado do Rio, a Secretaria de Ciência e Tecnologia resolveu apoiar 50 ideias inovadoras, dando R$100 mil por ano para cada uma delas, todas instaladas em um mesmo lugar com facilidades comuns. Quase todas as ideias inovadoras precisam de uma startup, de incubadoras ou aceleradoras para se tornarem lucrativas. Mas qual a diferença entre esses termos? E quais as vantagens dessas ajudas? Afinal, desde que esse programa foi criado lá em 1987, já se dizia que a inovação, que é a transformação do conhecimento científico em produtos, era a solução à salvação para o desenvolvimento do país. Nossos convidados vão esclarecer isso para a gente. Augusto da Cunha Halpe fez mestrado em administração no exterior e cursa doutorado em políticas públicas, estratégicas e desenvolvimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente é o subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro e já coordenou diversos projetos em tecnologia no estado do Rio de Janeiro. O inicialmente eletrotécnico Francisco José Batista de Souza possui mestrado e doutorado em engenharia de produção. Atualmente é professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde coordena a incubadora de empresas da universidade. Marcelo Salles é graduado em Engenharia da Computação e fundador de empresas que fornecem conteúdo de entretenimento móvel, pagamento de bens virtuais, serviços de marketing e distribuição de aplicações. Em 2011, ele fundou a aceleradora de negócios 21212. Está envolvido em iniciativas relacionadas ao desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, nos Estados Unidos e, quem sabe, daqui a pouco no resto do mundo. A Cláudia Wilson, inicialmente graduada em processamento de dados, pós-graduada em gestão de negócios e especializada em inteligência competitiva, é a diretora executiva da Regional Rio da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a AICEPRO. Bem, eu abri falando na incubadora, dei o exemplo aqui do estado do Rio, Halpe. Desses 50 projetos, coincide com o que eu falei, é a tecnologia de informação que está presente em sua maioria? Na verdade, a tecnologia de informação é um meio, né, para você desenvolver várias tarefas aí que são de interesse do público, de contratar em serviços, que eu falo. Então, os projetos a gente costuma chamar de empreendedorismo digital, mas quando você fala digital, você está envolvendo tecnologia da informação, né? São 50 projetos de até R$100 mil, os projetos, que são ideias que a gente quer transformar em empresas. Porque a gente, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, a gente acredita que a inovação tem que se dar na empresa. Então, a gente estimula a criação de empresas, principalmente empresas nascentes, empresas emergentes, empresas novas, porque as empresas mais estabelecidas, vamos dizer assim, elas têm muita dificuldade de mudança e para elas inovar não é uma coisa corriqueira. Até tem um artigo na Harvard Business Review que fala sobre isso, do Clay Christensen, que é o cara do Innovator's Dilemma, né? Ele coloca que tem 3 tipos de inovação. A inovação a inovação de performance, vamos dizer assim, aquela que você economiza maneira de fazer as coisas dentro da empresa. Tem uma inovação que substitui o mercado. Quando uma empresa automobilística lança um novo modelo, ela está trocando um mercado que já era dela. E tem a terceira inovação que cria novos mercados. Essa que as grandes empresas têm muita dificuldade de executar, porque até pela formação dos executivos das grandes já está centrado no negócio e ele fica ali. Foca nas outras duas ali, porque ele sabe que ele tem que garantir o mercado dele, ele sabe que ele tem que ter maior eficiência na produção do seu produto. Bem, eu vou pedir para o nosso professor Francisco Souza nos dar a diferença, eu falei aqui em startup, incubadora, aceleradora, qual é a diferença para o público saber dessas iniciativas? Eu esperava por isso e procurei me preparar, mas é um detalhe interessante. Alguns autores, efetivamente, eles não veem distinção num spin-off ou numa startup.
O spin-off, para alguns autores que fazem distinção, está ligado, por exemplo, a ser um resultado empresarial de uma pesquisa. Ok? O spin-off seria dentro de ela pode vir aceleradora dentro de universidades, como pode vir de empresas. Então, o spin-off, efetivamente, teria, para alguns autores, a característica de haver uma patente que é dividida, ou seja, um conhecimento apropriado. Por exemplo, na universidade, se há patentes da universidade ou são desenvolvidos por pesquisadores da universidade, há uma norma de serviço explícita que diz que 1/3 é do pesquisador do seu grupo, mas 2/3 pertencem à universidade. Então, quando você tem um grupo de pesquisas que desenvolve conhecimento e se apropria desse conhecimento, ele pode constituir uma spin-off, ou seja, uma empresa que está baseada no resultado daquela pesquisa e que tem conhecimento apropriado. Alguns autores, outros nos consideram essa situação. Eu cheguei a ler que as incubadoras eram muito mais de categoria oficial, no caso da UFRJ e da UF, e já as aceleradoras já seriam uma iniciativa empresarial. Né, é possível essa diferença? Eu acho que há detalhes, o Marcelo provavelmente vai poder nos deixar mais claramente posicionados. A incubadora em si, ela trabalha numa perspectiva da busca da ideia ou de um resultado de pesquisa, e ela começaria a trabalhar aquela ideia para que ela tome forma, que se entendam os benefícios, o propósito, para que chegue a um negócio, tenha que se monte uma empresa, há um caminho longo. É preciso entender que demandas vão ser atendidas, é preciso perceber se efetivamente o proponente dessa ideia ele tem capacidade de articular o empreendimento. É por isso que na incubadora nós denominamos projeto de empreendimento. Ele é diferente de apenas escrever um plano de negócios. Planos de negócios muito bem escritos há muitos, mas efetivamente executar, conduzir, chegar ao empreendimento é muito difícil. Então, praticamente, a incubadora, ela faz o processo inicial. Ela trabalha a formação da empresa e há um momento, que é justamente onde eu peço ao Marcelo que nos ajude, que é a ruptura em que ela precisa de um aporte de capital que a alavanque. Isso, eu acho que aí há um detalhe mais importante para as aceleradoras. Eu acho que, primeiro, está perfeito. Primeiro, startup é qualquer empresa que esteja com os seus estágios iniciais, que esteja trabalhando na tecnologia, com tecnologia, mas principalmente na indústria digital, né? Então, é muito usada na indústria digital. A diferença entre incubadora e aceleradora, e eu criei uma startup, eu passei por uma incubadora e eu hoje em dia tenho uma aceleradora, ela é justamente voltada entre você. Na incubadora você está ali ainda formando seu primeiro conceito do que vai ser o seu negócio. E a aceleradora, como o nome já diz, é para acelerar o seu negócio. Então isso parte do princípio que você já possui um negócio, então a sua ideia já foi validada, a sua ideia já foi... tem perspectiva de já mercado tem um produto. concreta. A gente diz, né, que se você já tem um produto, e aí sim, o que você precisa? Você precisa de acesso a cliente, você precisa de acesso a investidor, e você precisa de acesso a talento. Esses são os 3 componentes do sucesso. Se você tiver esses 3, o sucesso é muito mais tangível. E a aceleradora ela vem trazendo isso para você, uma rede de contatos de investidores, uma rede de contatos de clientes. Você traz uma série de treinamentos do empreendedor para que ele possa se lançar profissionalmente no mercado para ganhar escala. Então, eu acho que são etapas complementares também. No caso, você está dando o exemplo exatamente da 21212, que tem essa característica 21212 ela ainda tem né? uma característica de apoiar projetos de alto impacto somente. A gente acredita que nosso benefício ele se aplica muito melhor em empresas que estão querendo dominar o mercado inteiro do Brasil num determinado segmento. A gente fala que é empresas que querem ser muito grandes. Né? Eu acredito uma que... aposta nisso. Porque já vai dar tanto trabalho, já vai dar trabalho empreender, então que empreenda para ser muito grande, né? É o que a gente... Cláudia, por que a da CEPRO interesse em prestigiar? Vocês ajudam lá, participam? A CESPRO foi convidada pela Secretaria para participar dessa iniciativa e a CESPRO é a Associação de Empresas de Tecnologia da Informação do Estado do Rio de Janeiro, tendo 2 objetivos. O primeiro objetivo é, como nós mesmos fazemos para os nossos associados, fomentar negócios. Então, como
foco da gente estar fomentando negócios de tecnologia, nos interessou estar apoiando a Ou iniciativa. seja, não há uma perspectiva de não é apoiar concorrentes. Você acha que uma nova empresa vai fazer bem ao mercado? E aí segue a segunda prerrogativa, que seria... ontem nós estávamos num evento em que fizeram um estudo em termos nacionais do perfil dos associados à CESP, e a média de idade dos empresários era 45 anos. Identificamos que o pessoal jovem não tem feito parte do nosso quadro de associados. Então, nos interessa apoiar para que também a gente tenha associados de startups, com novas ideias, com outros desafios E que vão ajudar a desenvolver o mercado. Né? Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Já já a gente volta aqui com o nosso debate. Um instantinho só, espera aí. Voltamos ao nosso debate do Tome Ciência, que hoje trata de startups, incubadoras, aceleradoras, a grande necessidade do desenvolvimento de um processo digital no país. Para isso, nós temos a presença do Augusto Raupp, que é subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio e que coordena um programa chamado Startup Rio. O Francisco Souza, que é coordenador da incubadora da Universidade Federal Fluminense. O Marcelo Salles, que é o fundador de uma aceleradora, 21212. E a Cláudio Wilson, que é diretor executivo da AICEPRO. Agora, pelo menos eu falei certo? Mais ou menos. A CESPRO. Poxa, até o final do programa, eu juro para você que eu consigo acertar. Bem, mas com isso, vamos aqui ao professor Francisco, em relação o trabalho de vocês também se centra só no digital? Porque para a UFRJ, a incubadora pega vários setores da universidade. É o caso também lá? Não, né? A Universidade Federal Fluminense, a incubadora de empresas, ela tem hoje 14 anos. E ela passou por uma reestruturação em 2012, a quinta gestão é a minha, e nós ali tivemos uma orientação estratégica da Pró-Reitoria, a qual estamos ligados, que era efetivamente ampliar essas possibilidades. Hoje, uma das diferenças da nossa incubadora é que nós trabalhamos a ideia oriunda do público interno, nossos alunos, professores, pesquisadores, servidores, e mesmo que seja uma ideia de um empreendimento tradicional. Então, a incubadora o apoia a projetar esse empreendimento, mesmo que ele seja tradicional. A fase de incubação, ou o segundo trabalho que nós fazemos, que é o de incubação, ele está direcionado àqueles projetos que efetivamente são estratégicos para a universidade ou são inovadores. Daí é um trabalho muito forte, muito diferente, porque permite que os nossos alunos, ou o nosso corpo, o nosso público interno, saia da universidade e leve as suas empresas já delineadas. Mesmo tradicionais. Raupp, eu li, me preparando para esse programa, que uma empresa, quando começa, é de 1 ano a 1 ano e meio, no mínimo, sem dar lucro, tendo que ser investimento. Esse projeto de vocês é de 1 ano. Como é que você acha que isso pode desenvolver e dar certo depois? Como eu falei anteriormente, o objetivo é criar novas empresas de base tecnológica focada em aplicações de tecnologia da informação. Essas empresas, quando elas são selecionadas pelo Startup Rio, não recebem apenas vamos dizer assim, o dinheiro da subvenção econômica para realizar o projeto. Eles recebem também uma educação, uma formação de empreendedorismo, uma formação baseada em 3 pilares: empreendedorismo, transformar o sujeito num empreendedor realmente, recebe uma educação no sentido de desenvolvimento de produto, para que ele tenha um produto que seja... foco num produto que seja viável para ir ao mercado. E terceiro, a criação e desenvolvimento da empresa. Ele recebe uma formação para conseguir desenvolver esses 3 pilares que eu acho que são fundamentais para que a empresa comece a dar certo. Como eu te falei, nosso objetivo é criar empresas. Então, o dinheiro é uma parte apenas. E essa empresa, quando ela termina essa formação de 1 ano, por isso são ciclos anuais,
que aí já vira uma empresa, efetivamente. Ele entra como empreendedor dentro do programa Sim. Startup Aí, Rio e no sai como caso, ele empresa. vai ter que ir à luta para Aí arrumar um ele, vai, sócio. aí ele vai ter possibilidade de entrar numa incubadora, ou numa aceleradora, ou, ou ser comprado por um venture capitalist, ou que entre com participação e que ajude no desenvolvimento da empresa, ou até ser incorporado por uma grande empresa, aí, uma corporação. Marcelo, a gente conhece a história, até teve aquele filme, né, do criador do Facebook, que precisa de um dinheiro. Essa é a questão, né? Está certa essa minha afirmação aqui, no mínimo uns 18 meses sem receber lucro, quer dizer, às vezes até sem tirar o Eu acho próprio que sustento. questão de lucro, às vezes você pode passar anos sem dar lucro e ser uma empresa gigante, né? Eu acredito que no Brasil a gente busca sempre empresas que consigam atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, o que ela recebe ser um pouco mais do que ela gasta, num período de até 18 meses, sim. Por quê? Porque o mercado não é tão desenvolvido, o mercado de investidores e tudo mais. Então a gente ainda tem uma dificuldade grande de ter acesso a capital. Mas as grandes ideias, a maior parte dos produtos que a gente diz que se chama... a startup ela tem um produto chamado MVP, que é o menor produto viável. E o que a gente diz é que do primeiro dia você tem que vender esse produto. Porque se tiver alguém comprando, quer dizer que você tem uma boa ideia. Tem alguém comprando. E vocês ajudam nesse sentido, de botar no mercado Botar no mesmo. mercado. Tem que estar falando com o cliente. Desenvolve junto com o mercado. Desenvolver junto com o mercado. E se você tem um produto que está vendendo, está se desenvolvendo e está tendo cliente, a chance de você ter um sócio que queira investir em você é enorme. Porque aí você provou que você está empreendendo e com um produto na rua. Então, não falta capital. O que falta são muitos produtos na rua. O Raul está querendo complementar alguma vontade. coisa, Zé, que primeiro o Raul, depois... Zé, mas não vou te esquecer não, pode deixar. O objetivo do Startup Rio é exatamente isso, na linha do que o Marcelo falou. É criar, vamos dizer assim, criar equity para que ele possa entrar no processo de aceleração, de desenvolvimento maior da empresa. Porque normalmente, para receber dinheiro de um venture capitalist, para receber dinheiro de uma aceleradora, para continuar no desenvolvimento do produto, ele tem que ter a empresa formada já, ele tem que ter capacidade de negociar uma parte da empresa com essas... No caso, eu esqueci de falar uma coisa com o Marcelo, é que do ponto de vista da ação concreta, vocês entram também com capital para apostam na coisa. Mas depois continuam tendo uma participação. Sim. Nós somos empreendedores que investem em empreendedores, nós viramos sócios. E uma coisa que eu acho que é importante, números interessantes, você tem uma ideia, em 2014, mais de 1.200 empresas aplicaram para o processo de seleção da 21212. Somente até agosto, somente 7 passaram. Então você vê, de 1.200, somente 7 tinham, na prática, um produto que estavam com clientes e crescendo e com um time bem feito. É um funil. Então, a questão de educação que é feita justamente pelo Startup Rio é fundamental. Deixa eu passar aqui para o Zé, porque ele tinha pedido também junto. Vamos lá. Eu queria fazer um comentário, porque quase sempre, né, por exemplo, nas políticas públicas, ou mesmo numa aceleradora, o resultado é o elemento crucial. Sempre o resultado é muito crucial. Na incubadora, você tem que ter uma outra preocupação, que é a construção do sujeito empreendedor. Perfeito. Ali você vai travar relações que são muito diferentes de uma relação de mercado. Por exemplo, o produto, o pequeno nível de produto, o menor nível possível de serviço, ele tem que passar por um piloto, tem que passar por um protótipo. Ou quando a empresa é incubada, ela tem relações, por exemplo, com os laboratórios de pesquisa. Numa universidade pública, esses laboratórios de pesquisa, eles reagem culturalmente à existência de uma empresa que tem um CNPJ, que tem como objetivo ter receita. A questão do lucro versus o dinheiro público, no caso, que está ali. Exatamente. Então, isso nos leva a trabalhar essas necessidades e desejos simbólicos que formam o elemento cultural. Então, nós precisamos, na incubadora, trabalhar com os laboratórios, mostrar que, efetivamente, uma empresa, uma startup, ela vai trazer, por exemplo, se obter dinheiro público para os seus equipamentos, ela os deixa para o laboratório. Se efetivamente ela tem recursos, ela tem uma contrapartida por lei, que é deixada na universidade,
que é distribuída pelo planejamento da universidade, pelo PDI da universidade, e que também chega outra vez ao laboratório. Então, esse é um processo que exige relações muito complexas. Conscientização também, no caso. Exatamente. Mais do que isso também, motivação. É uma das coisas que foi citada no início da discussão e que eu queria perguntar ao Augusto como esse processo se dá. Porque numa universidade, numa incubadora, você começa a perceber a motivação do empreendedor. E nós trabalhamos isso de todas as formas. Quando ele elabora o seu projeto, quando ele faz as primeiras vendas, no suporte que nós damos a ele. Ali nós percebemos o empreendedor. É diferente de olhar apenas os resultados. Como vocês tratam isso nesse projeto, efetivamente? Vamos lá, Alp. Eu acho que é fundamental a universidade ter esse papel, porque esse é o objetivo da universidade, é formar as pessoas, né? A gente, lá no Startup Rio, o que a gente quer é dar uma formação adicional. Quer dizer, o empreendedor que chega no Startup Rio não tem exigência de ter um curso superior ou não precisa de diploma, ele tem que ter uma ideia que ele acha. Muitas vezes tem garotos novos que nem a formação completa têm e são geninhos, né? Nem entraram no segundo grau ainda e já estão desenvolvendo software para aplicativos. É verdade. Então, a gente complementa essa porque a maioria, realmente, dos empreendedores que entraram no Startup Rio são oriundos de universidades, recém-formados. Mas vocês têm ideia, por exemplo, já, Cláudia, eu vou passar para você, do tipo de projeto, porque hoje em dia está muito voltado para a parte móvel, né? A maioria é por aí mesmo. Móvel, parece que é a tendência. Cláudia, vamos lá. Justamente, a maioria, as ideias que chegam são provenientes de bases com tecnologia móvel, né? Agora, o que eu queria esclarecer eram duas coisas. Primeiro, que a nossa seleção é feita pela FAPERJ, então existe todo um processo seletivo, sim, é o edital público. Bem trabalhado para a gente conseguir selecionar boas ideias com a qualidade que se pretende atingir. E a segunda é que o investimento que é feito pelo governo é fundo perdido. Então, vamos dizer assim, o empreendedor já está ganhando uma chance, não reembolsável. Não reembolsável. É diferente. No caso, é um investimento. É um investimento. Mas eu queria só ver mais uma coisa com você. Eu estou falando do desenvolvimento da apps, né, essas questões móveis, mas parece que tem que haver uma estratégia, né, de vocês, porque pelo que eu li, 99% das ações empresariais têm que passar pela tecnologia da informação, pelo computador, pelo que seja. Hoje em dia, até para tirar a nota fiscal, é eletrônica. Mais uma razão da CESPRO estar nessa parceria, porque além da gente poder apoiar algum processo de mentoria específico que eles precisem, se algum dos empreendedores necessitar de apoio tecnológico, algum desenvolvimento, por exemplo, de um aplicativo que eles não consigam, eles podem recorrer a um dos nossos associados. Vocês também dão esse tipo de oportunidade. Não é só isso. Não é só isso, a CESP tem um papel fundamental na parceria, porque a CESP é uma entidade privada que representa um segmento da indústria, que é foco do programa Startup Rio, e ela pode dar continuidade ao programa, para não ficar um programa chapa branca, que só o governo é que... Tem que ter essa entidade que vai representar a continuidade, a perenidade, vamos dizer assim, do programa. O Marcelo tinha pedido para falar, eu vou acrescentar. Primeiro, você fala o que você queria, mas eu queria acrescentar algumas coisas sobre esses aplicativos móveis. Vai lá. Sobre aplicativos móveis, eu acho que a gente fala com muita propriedade. A empresa que eu fundei é de aplicativos móveis, né? E você tem uma própria também, Eu né? tenho. A minha empresa está em 147 países hoje. Não disse que era para o resto do mundo? Bem que eu acertei. Então, e foi desenvolvido, saiu de uma incubadora, entendeu? Teve aporte de capital. Agora, o importante é que eu acho que cada papel é bem definido, né? Então, a incubadora ela tem o seu papel, as instituições de apoio do governo têm o seu papel. O papel das aceleradoras talvez seja o papel mais do fronte do mercado. A gente diz que lá é o BOP, né? Lá é o treinamento de guerrilha pesado. Para luta.
porque lá, quando a gente diz que é voltado ao resultado, é voltado à formação do empreendedor que busca resultado incessantemente. E de curto espaço. E de curto espaço. E é o que interessa. Só está vivo quem entrega resultado. Quem não entrega resultado... Vem cá, vamos lá que você citou aí não a sua sobrevive. empresa, né? E o app, que hoje em dia parece que é o que se desenvolve mais, né, com o projeto. Tem um exemplo, assim, para você dar do que você Nós temos o aplicativo de iFood, que é de entrega de comida. Antigamente você ligava no telefone para pedir comida em casa. Hoje em dia você, no próprio aplicativo, vê todos os cardápios, só clica um botão, ele já paga e entrega na sua casa. Tem o aplicativo o Play Kids TV, que é para você, se tiver filho de 0 a 5 anos, eles podem assistir todos os desenhos animados próprios para criança no celular, em qualquer lugar. O vídeo fica gravado no celular, não precisa ter internet, nem tudo. Esse aplicativo, por exemplo, está em mais de 100 países. É uma espécie de Netflix? É uma Netflix voltada para criança. Pra criança. E é muito legal ter todos os conteúdos brasileiros e conteúdos do mundo inteiro também. E vários outros, né? Então, o que eu acho é que o mercado de aplicativo também as pessoas têm que tomar cuidado, que é mais um meio, né? Então você tem a internet como toda e você tem os meios de acessar a internet. Você tem o computador normal, você tem o tablet, você tem o celular. É um serviço, né? Agora o celular, a diferença é que ele dominou. Então são 4 bilhões de celulares no mundo. Então, todo mundo tem. Então, se você quer testar se o seu produto tem uma demanda grande, é mais fácil de desenvolver para celular, apesar de não ser mais fácil de desenvolver para celular, demora um pouco mais. Tecnologicamente. Mas ali você vai ter um canal de distribuição muito maior para muitas pessoas. Deixa eu fazer um pequeno intervalo. Na volta, vamos ver o lado econômico disso para a gente começar a discussão. Um instantinho só, voltamos já já. Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo a criação de empresas novas na área da tecnologia digital. Para isso, temos a presença aqui do Augusto Raupp, subsecretário de Ciência e Tecnologia, que coordena o projeto de startup da Secretaria. O Francisco Souza, que coordena a incubadora da UF. O Marcelo Sade, que é o empreendedor que criou uma empresa para ajudar os empreendedores, digamos assim. E a Cláudia Wilson, que é a nossa diretora executiva da iCES Pro. Acertei, viu? Perfeito. Fiz questão dessa vez de acertar. Mas vamos, Marcelo, a uma pergunta. Você falou, parecido com Netflix e tudo. Há uma tendência, quer dizer, primeiro, como ganha dinheiro. Né? A gente sabe que colocando anúncio, no caso, por exemplo, dessa sua venda de comida, você deve fazer uma associação qualquer de retorno dos serviços que você presta, né? Com quem no caso, recebe cada a compra. restaurante está pagando uma assinatura para receber pedido. Né? Agora, há casos que as coisas ficam absolutamente amarradas. Se não fosse o caso da Apple com a briga de que nada pode ser diferente dela, muitos aplicativos também, de certa maneira, amarram. Quer dizer, o Chromecast é um exemplo. Só quem cria um aplicativo casado com a iniciativa do Google é que pode. Quer dizer, como é que você vê isso no mercado? Não é meio complicado essa segregação? Não, eu acho... que bom que elas disputem. Existe uma coisa que é a guerra dos gigantes. Né? Então, o Google e a Apple estão inseridos na guerra dos gigantes. Os desenvolvedores de aplicativo, eles têm que desenvolver para todas as plataformas. Hoje em dia é ótimo. Hoje em dia só tem duas plataformas. Tem até 3 Windows Phone, mas são praticamente duas grandes. Eu venho de 15 anos de mobile, onde eram 30 plataformas. Então, você tinha que adaptar para... Eu tinha 150 modelos diferentes de celulares e tinha que testar em cada um deles e dava pau e tinha que refazer. Hoje em dia não, hoje em dia é até melhor, é mais padronizado. Agora, mesmo assim, você tem que testar em vários modelos diferentes, a navegabilidade, então dá trabalho sim, mas eu acho que você utiliza o poder de canhão dessas grandes empresas que vão te colocar ali em destaque se o seu aplicativo for bom, for útil e as pessoas estiverem baixando, para você se alavancar. Então... Tá, eu vou pedir para o Francisco Souza para pedir exemplos dele, e é justo também que eu peça exemplos da incubadora, que você acha que são casos já bem-sucedidos.
Bem, nós não temos apenas empreendimentos na área de TI. Essa é uma questão importante porque uma das empresas incubadas, ela desenvolve, ela faz o que a gente chama de um resgate de escolhas tecnológicas. Ela volta ao passado, aos brinquedos, efetivamente, que permitiam o toque, que permitiam sentir o perfume, o cheiro dos brinquedos, que permitem a leitura, por exemplo, em braille, que permitem inclusão, o brincar, né, no espaço físico, no espaço no mundo real. Praticamente um contraponto à febre digital. À febre digital. E é interessantíssimo, porque essa empresa fez isso olhando as questões científico-tecnológicas. Ou seja, os brinquedos são brinquedos científico-tecnológicos, são brinquedos ligados ao próprio conhecimento científico, quando ela trabalha com tabela periódica. Então, isso traz, ao mesmo tempo que você brinca com algo que é concreto, tangível, que não é uma tela, que você tem o olhar direcionado, você pode se mover, você carrega o brinquedo, e ele traz relevos da tabela periódica e dos elementos. E já está inserida no mercado essa empresa? Essa empresa, ela se incubou agora, recentemente, e a perspectiva é efetivamente de obter recursos contra pedido, porque o brinquedo em si ele é extremamente lúdico. Então é um brinquedo que você pode utilizar, mas a compra dele é um produto muito caro, mas traz essa característica. Agora a complicação vai ser discutir com as crianças, porque agora cada vez mais pequenininho ele já está lá mexendo. Exatamente. Né? Ou quando a gente vai dar um brinquedo, diz esse brinquedo faz o quê, né? Não adianta ele fazer nada de lúdico com o brinquedo. Né? É muito interessante, porque essa questão de você aplicar métodos durante a incubação que permitem perceber outras potencialidades para aqueles objetos, nos levou, por exemplo, nós temos uma outra empresa incubada que é uma fábrica de softwares para mobile. E ela tem uma característica interessante, porque hoje uma das questões que permeiam a educação está ligada a que ela seja colaborativa e que ela trabalhe com dispositivos móveis. Então, isso é uma revolução para a educação. A educação talvez seja uma grande fronteira a adaptação para do ser digital trabalhada. voltado para a educação. Então, e lá nesse processo, no coworking, com essas duas empresas trabalhando, uma já começou a traduzir esse brinquedo do mundo real para interações com o mobile. Então, você tanto joga, tanto analisa. Essa é a vantagem de estarem juntas e próximas. Então, das empresas. Sim, mas você cria um outro produto que é efetivamente o mesmo processo de aprendizagem sendo implementado. Então, ela pode tanto trabalhar com um produto altamente escalável, que é digital, e, ao mesmo tempo, ela tem um produto de obtenção de recursos contra pedido, que é tangível, né, transportável, cria na criança uma sensação interessante. Bem, eu vou pedir um exemplo também para o Raul. Você lembra, assim, pelo menos de alguns dos projetos, 50 aprovados, certamente você não vai lembrar de tudo, mas o que é que lhe chamou mais atenção? Assim? Eu posso citar dois. Uma é um aplicativo que roda no celular e permite que o usuário de transporte público, como o ônibus, saiba com antecedência a hora para chegar no ponto, a hora que o ônibus vai chegar no ponto. Acho que é bem útil, né? Um rapaz até que teve a ideia disso, ele disse que estava sentado no ponto de ônibus, e o ônibus começou a atrasar o horário que ele estava esperando que chegasse, esperou muito tempo no ponto, e ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver isso. O outro também um serviço que os empreendedores estão oferecendo, que ele tem câmeras de vídeo espalhadas pela cidade, locais de interesse de balada, né, de noite. Para mostrar como está, para você sair na hora certa para chegar lá. E tem outras aplicações também, né, essas câmeras de vídeo, mas essa foi a ideia principal deles, porque a gente chegava num lugar e não estava do jeito que eles esperavam que estivesse na Lapa, por exemplo. Então, você vai, antes de ir para a Lapa, não agora estava você animado pode ainda. Consultar no vídeo. Esse vai ser bem complexo para montar. Porque ele vai ter que ter muitos pontos de ação. Isso aí não é caro, isso. É uma aplicação barata que tem um retorno bom para. Bem, vamos falar outra vez aqui com a Cláudia no seguinte. Os cálculos falam em 6 milhões de empresas no país, sendo que 99%
são pequenas empresas, né, responsáveis por 20%, vamos dizer, do produto interno bruto. Essas pequenas empresas que têm seu papel tão expressivo na economia, elas conseguem ter recursos, investir em tecnologia? No caso das nossas associadas, né, nós vemos que, às vezes, elas identificam que uma outra empresa tem um produto complementar ao negócio dela ou de interesse, de continuidade do negócio dela. Então, há interesse dela, em pequenos recursos, também apoiar startups para poder dar continuidade ao próprio negócio. Então, isso ocorre. Mas ainda é pequena a utilização. Sim, e num volume pequeno também, porque ela mal está sobrevivendo também para estar aportando algum capital numa empresa porque, que ainda está... como a gente viu antes, 99% das atividades tem que passar pela máquina. Sim, né? sim. Mesmo numa pequena empresa, Sim. vai ter que tirar a nota fiscal Sim. eletrônica. Né? Sim. Marcelo, Tem um ponto interessante, que as pessoas têm que entender que você adotar soluções tecnológicas é uma forma de você baratear em muito o custo da sua empresa. Então, antigamente era muito... Você abrir uma empresa custava muito. Eu tinha que ter uma fábrica, tinha que ter um terreno, tinha que comprar maquinário. Hoje em dia não. Hoje em dia você abre uma empresa no seu quarto. Literalmente, né? É aquela coisa da garagem, né? E você não precisa mais comprar a máquina, você não precisa mais comprar servidores, você pode tudo agora utilizar serviços na cloud. Então, hoje em dia, o custo de se abrir uma empresa é muito, muito, muito barato. Então, não é mais tão proibitivo. E quanto mais tecnologia você estudar antes de operar, então, às vezes, eu preciso de uma secretária. Existe serviço de secretária virtual. Você contrata, ela atende o telefone, ela marca seus compromissos e você paga 1/10 que você pagaria no salário. No caso desse trabalho conjunto, é o caso específico, né, da iniciativa de vocês, porque existe um atendimento simultâneo para todo mundo, né? Exatamente. Mas o que eu ia complementar no que o Marcelo falou é que não é só na produção que barateou, na distribuição muito mais ainda, porque você está distribuindo serviços que são distribuídos pela internet, serviços são distribuídos via rede celular, serviços são distribuídos por todos esses meios aí que permitem, né, o tráfego de dados também, digitais. Né? Meios baratos, de baixo custo. Você está produzindo serviços digitais e distribuindo em redes digitais. Sim, Marcelo. A gente costuma ensinar lá na 21212 tem um módulo que é muito interessante, que é como criar uma empresa que o mercado quer, sem sócio e sem dinheiro, e sem conhecimento de tecnologia. E aí a primeira coisa que a gente ensina é uma ferramenta maravilhosa chamada Google. Então você fala assim, eu quero criar uma empresa disso, você vai procurando no Google. E depois você, eu quero testar se meus clientes vão desejar esse produto. Aí você vai criar uma página em 1 minuto, muito simples, né? Na internet, você posta no Facebook e vê quantas pessoas clicam para testar a demanda. Então, hoje em dia, você faz isso em tempo real. Em 4 horas eu testo se uma empresa tem uma ideia viável ou não. Você cria o teu pode produto. experimentar, né, à vontade. Você cria o teu produto junto com o teu cliente. E o cliente vai falando, não gostei disso, gostaria daquilo. Então, ótimo. Parece, eu vou botar o Francisco disso, que daqui a pouco o único produto sólido será o próprio celular, ou o próprio computador, pelo que está aparecendo. A área de serviço está crescendo muito mais. Olha, eu sempre digo que às vezes nós esquecemos, né? Parece que quando há uma das discussões muito fortes que permeia a inovação é que há sempre um mundo que quer a permanência e é oposto à mudança. Então, na verdade, o que ocorre é sempre uma época de transição. O que nós temos sempre é transição. Hoje nós temos uma transição de uma tecnologia, de um conhecimento, que nos permite ver um mundo, ou criar um mundo, como antes, que foi impensado. Nós nunca pensamos nesse mundo que está aqui agora. Então, essa é uma situação que ocorre. Agora, nós não podemos esquecer, né, a música que fala As Time Goes By, que continuamos usando camisas, calças, sapatos, andamos em automóveis, e isso é importante, porque não é apenas enxergar o movimento econômico, a criação de empresas, é preciso entender, é sempre uma forma de transição. Mas esse mundo, ele continua como sempre foi. Conforme o tempo passa, as velhas questões se aplicam. Então, por isso que eu acho interessante você não entender que há a transição, que a tecnologia de informação é uma revolução impressionante,
mas as coisas reais continuam. Comentar. Nossa, Cláudia, gostaria de comentar também. Vamos Queria lá, Cláudia. comentar que não é que o mundo todo vai se resumir num celular, mas o mundo todo vai se resumir na internet, que é o tema que tem sido muito falado, internet das coisas. Começa o telefone, o relógio, o telefone, o óculos, e é realmente o que vai ser o futuro. A Cláudia lembrou bem, a internet das coisas. A gente vai chegar em breve, até 2020, a ter 50 bilhões de coisas conectadas na internet. A gente não somos hoje nem 7 bilhões de pessoas. E essas coisas se comunicam entre elas. Você tem sensores, você tem devices que recebem informações daqueles sensores, dado. Agora, com relação eu concordo com o que o Francisco falou, obviamente, que a gente não pode esquecer que existe o mundo real. Mas os produtos da nova economia, eles têm incorporado o conhecimento, que é o recurso mais escasso hoje em dia, mais difícil. Quer dizer, você criar conhecimento é um recurso caro que você está criando e transforma Mesmo o bem, com os produtos tradicionais, transforma o bem em um bem mais caro, um bem de maior valor econômico. Sempre vai existir, a gente vai precisar sempre de comida, de roupa, lógico, mas quanto mais você incorpora conhecimento como você falou, a Embrapa está aí para mostrar que comida com conhecimento incorporado é uma coisa que traz valor, valor econômico, você produz mais barato. E atende àquela questão lá de 87, quando a Embrapa também começou com essa questão, que aumentou a quantidade de exportação de grãos do país, ou seja, a tecnologia foi de suma importância. Esse é o maior valor agregado que tem nos produtos hoje em dia, que é o conhecimento que você incorpora. Aquilo que o Marcelo falou, você está no teu quarto, com um computador, com acesso à internet, você virou um capitalista. Desde que você tenha a capacidade de transformar aquilo que você pensou, a ideia que você teve, num produto. Isso. Peraí, deixa eu fazer um pequeno intervalo, eu te dou a palavra na volta, tá bom? Num pequeno intervalo a gente volta já já. Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo a criação de novas empresas, não só do mundo digital, mas predominantemente do mundo digital. Para isso a gente conta com o auxílio e a presença do Augusto Raupp, que é subsecretário de Ciência e Tecnologia e coordena a Startup Rio, que é a iniciativa da Secretaria, o Francisco Souza, professor e coordenador da incubadora da Universidade Federal Fluminense, o Marcelo Salles, que é um empreendedor e, ao mesmo tempo, um criador de uma aceleradora para ajudar os outros também a empreenderem, e a Cláudia Wilson, que é a diretora executiva da Acespro. Viu? Agora eu vou marcar, não erro mais. Tá? Bem, gostaria de dizer para vocês que os nossos convidados vão nos enviar uma lista de livros, links de sites, para que você possa se aprofundar no tema que nós estamos discutindo ali. Isso vai ficar na seção Saber Mais do nosso site, anota aí, www.tomeciencia.com.br, ok? E se você quiser interagir com a gente, porque hoje tá muito no tema, o nosso e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Bem, eu vou voltar aqui ao professor da Universidade Federal Fluminense, que a gente estava exatamente nessa criação desse mundo, né? Que, como você disse, vai ter coisa que fica, mas é uma mudança muito forte nesse processo todo, não é? Não é só uma onda digital que está acontecendo, né? Certamente, não é só uma onda digital. E é importante ressaltar os papéis que o governo, por exemplo, tem assumido, que as universidades têm assumido, que as empresas têm assumido, que estão se superpondo. A universidade, ela tem incubadoras, parques tecnológicos, então ela assume um papel de lidar com empresas que não era o seu papel original. Da mesma forma, nós temos governos financiando, como se fossem bancos, temos empresas que têm outras características, como universidades corporativas. Então, há grandes mudanças, certamente grandes mudanças. Elas estão permeadas, como disse o Augusto, na questão da gestão do conhecimento, no conhecimento que dirige a economia.
é uma coisa importantíssima. Eu acho que o testemunho dessas transformações ou dessas mudanças de funções, ela pode ser exemplificada em todos os assuntos que nós tratamos aqui. Augusto poderia falar um pouco desse papel, da questão do conhecimento no governo e o próprio Marcelo, né, da própria experiência. O que isso significa? O que essas mudanças significam nessas organizações? Bem, quem vai primeiro? Marcelo? Marcelo, vamos lá. Eu acho que é muito interessante o que você falou, porque no caso da 21212, nós somos um fundo de investimento buscando investir em empreendedores. E se nós não encontramos empreendedores no nível do que a gente busca, porque primeiro não há faculdade de empreendedorismo, certo? Pelo menos eu não conheço alguém que se forme em empreendedorismo. Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser advogado. E ainda. Mas o que nós tivemos que fazer foi criar uma escola para pegar os profissionais que saem, que desejam empreender e ensinar para eles os conceitos que são fundamentais que permeiam o empreendedorismo. Então você vê que eu, que sou uma indústria privada e de investimento mesmo, tive que acabar entrando um pouco na área da educação. E para mim foi foi natural, porque estava tendo uma demanda muito grande. Acho que é a mesma coisa aí do ponto de vista do governo também, né, Raul? Agora o governo anda passando por uma coisa que permeia vocês dois, que antigamente era enorme realmente o preconceito da faculdade, né? Era pesquisa básica, porque o dinheiro é público, né? E o governo tem que investir na coisa de retorno público. Na verdade, ele está investindo no desenvolvimento de um processo novo. Não é? Mas aí, André, tem uma coisa muito importante que aconteceu. Primeiro, esse investimento teve retorno. O Brasil está entre os 13 maiores produtores de ciência no mundo. E o avanço foi muito grande, quer dizer, a gente fez um investimento, foi um esforço para desenvolver a pesquisa básica e conseguimos chegar lá. Agora, a gente está no momento de desenvolver pesquisa tecnológica também, porque nós nos preparamos para isso. E também porque a própria Constituição de 88, que faz essa distinção entre a pesquisa, entre a ciência e o que é a tecnologia, dizendo que a tecnologia que é produzida aqui dentro do país tem que ser apropriada pelo sistema produtivo nacional. O Schumpeter já dizia lá em 1930 que o que desenvolve a economia, o que transforma, traz desenvolvimento econômico, é a destruição criativa, que exige empreendedorismo, que exige ideias, que exige você desenvolver novas empresas que entram no mercado para bagunçar mesmo. É isso que acontece. Então, quando eu disse lá no começo do programa que a gente... Eu não acredito, eu acredito mais em inovação em empresa emergente, porque ela não tem outra alternativa, ela está aqui para criar coisas novas e bagunçar o que está aí. As empresas estabelecidas, elas se protegem, é muito mais difícil elas inovarem. Então, isso que o Marcelo falou é uma coisa que a gente vem buscando desde o início dentro do Startup Rio. Primeiro, você tem que criar empreendedores. Segundo, você tem que criar empresas. E eu identifiquei, quer dizer, nós, da Secretaria, identificamos que a lacuna que existia era lá no início do processo de criação de empresas. E o Startup Rio entrou bem no início dessa cadeia de valor, vamos dizer assim, porque ele entrou para criar empresas que possam ser absorvidas por uma aceleradora, por uma incubadora. Ou seja, para aquele estudante ou alguém que estava na faculdade poder ser estimulado para essa ação. Não precisa estar na faculdade, ele pode vir de onde ele vier. Se ele tiver uma ideia boa, ele pode criar uma empresa. Ele pode se habilitar no edital. Para ele botar em prática, certo, né? Desde que ele tenha uma ideia que seja aprovada pela banca da FAPERJ, ele vai entrar e vai receber. É diferente do caso lá da... Não, mas esse é o papel da universidade, porque ela tem que estimular o empreendedorismo dentro da universidade e pegar projetos que ela possa ajudar. Tem a ver, inclusive, com essas pesquisas. Né? Embora nós tenhamos na Universidade Federal Fluminense criado esse paralelo, que é apoiar o projeto, mesmo tradicional, dos nossos públicos internos. Para que haja mais empresas. Estimulando o empreendedorismo dentro da universidade. Vocês estão até promovendo um concurso de ideias, não é isso? Sim, é o primeiro concurso de ideias promovido pela incubadora de aplicativos para celulares. É um concurso de ideias. E nós criamos o próprio aplicativo para que você baixe, né, na Apple, etc. Você App Store, você baixa o aplicativo e manda a sua ideia via mobile. E é um banco, criamos o banco de ideias.
que podem ser úteis, hein, Marcelo? Já é uma fonte aí. Olha, Como é que vocês fazem até para desvendar? A escolha, no caso da startup lá, é feita por edital da FAPERJ. Então, é todo um processo de análise, de escolha. Vocês, é uma coisa mais da onde? Como é que vocês vão catar a pessoa? Primeiro, eu tenho 15 anos no front, né? Então, tem uma coisa que é imbatível, olho no olho. Quando o empreendedor, o time é número 1. Tem que ser um empreendedor que esteja disposto a vencer com muita garra. Muita gente diz que é sangue nos olhos, faca nos dentes, né? Então, aquele brilho no olho, você fala, esse cara vai vencer comigo ou com o outro. O segundo é o tamanho do mercado, porque às vezes ele é um bom empreendedor, está com garra, mas ele está mirando no mercado muito pequenininho, e aí talvez não seja ideal para 21.212. E o terceiro é capacidade de execução. Então, o quanto ele já executou e cresceu. Porque o mercado privado de investidores tem um critério que barra qualquer outro critério, que é crescimento. Está crescendo muito e rápido? Bom. Não está crescendo muito rápido? Bem, então tem 36 itens que a gente vai analisar, entendeu? Tá. Vocês apostam no que está mais aparentemente dando certo mesmo. Quando está crescendo numa velocidade exponencial, como a gente diz, é porque está fazendo alguma coisa de certo, entendeu? Então, outra coisa, o Marcelo estava falando, ele tem esses critérios dele, mas às vezes, quando ele tem pouco projeto disponível no mercado, poucas empresas emergentes disponíveis no mercado, ele vai buscar coisas mais lá no início, né? Que são uma ideia ainda, ele não tem um desenvolvimento, que é muito complicado para ele, porque ele tem que dar um tratamento muito maior, toma mais tempo dele. A aceleradora, ela é de giro rápido. Então, por isso que o Startup Rio entra nessa cadeia para tentar entregar alguma coisa mais pronta para uma aceleradora. Deixa eu pedir para a Cláudia, ele está se aproximando do final do programa, né? Já com um ar de previsibilidade, né? O que é que vem por aí? Que é a sua visão, no caso, a visão da associação que reúne as empresas, né, de base de tecnologia da informação, quanto a esse futuro, o que é que vocês esperam, como é que vocês estão se posicionando? Na verdade, eu vou até dar um depoimento pessoal, né? A gente estava conversando antes do programa e essa história de startup, inovação, é uma coisa que, principalmente no Brasil, está começando agora. E tem muita novidade, tem muita coisa que realmente ainda a gente não pode dizer que seja uma startup. E eu acredito que a tendência é que o mercado vá se acomodar em relação ao que é uma startup, o que é uma incubadora, como funciona uma aceleradora. Até os papéis que ele comenta que estão sobrepostos podem também começar a se posicionar, não vou dizer corretamente, mas se posicionar para o que vieram, né? E a associação tem o foco de fomentar o mercado de negócios tecnológicos e apoiar o crescimento da economia do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, com isso, a nossa ideia é apoiar tudo. Realmente a gente acredita que vão ter vários negócios ocorrendo em um futuro próximo e estamos lá para poder apoiar todos esses novos... Até porque pode haver interesse de um dos sócios, que é uma empresa, isso foi o que eu comentei. Alguma coisa, eu comentei, ou como negócio complementar, ou como um negócio que ele não está atuando e que ele identifica que tem interesse. Bem, vamos começar aqui uma sessão de encerramento. Eu vou pedir ao Ralph, depois ao José, depois ao Marcelo, uma mensagem final que nós estamos nos aproximando do fim do programa. A mensagem é essa, a gente tem que criar empresas, tem que criar novas empresas para fomentar o desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. A gente hoje está... Isso se reproduz para o Brasil, evidentemente. Sim, mas é que o meu foco é mais no Estado. Mas eu acredito que a criação de novas empresas inovadoras, ela ajuda no desenvolvimento econômico, ela gera empregos, ela gera pagamento de impostos que melhoram a infraestrutura do Estado, enfim. Eu acho que é fundamental criar novas empresas. E a gente, como eu disse lá no começo, a gente tem uma indústria muito forte no petróleo,
Mas a gente, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem que olhar para frente, tem que olhar o futuro do Estado do Rio de Janeiro. E é por isso que nós estamos trabalhando em tecnologia da informação, em biotecnologia e na economia criativa para criar novas empresas nesses segmentos que são ativos importantes do Rio de Janeiro. As universidades do Rio de Janeiro são muito fortes nesse segmento e a gente pode usar esse segmento para desenvolver. Rapidinho, agora vamos para o nosso Francisco, para o seu fecho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado dessa discussão que foi excelente. E acho que aqueles que nos ouvem é importante entender que essa transição ela significa mudança cultural. E isso não é uma coisa que se obtém, elas são desejos, são simbolismos e significa muitas vezes uma transformação lenta. Então, a inovação tem um caráter, como disse o Augusto, disruptivo, a acepção do termo se vulgariza com o tempo, é uma palavra empregada para qualquer coisa, e ela tem uma característica muito importante, ela significa que, notadamente, há uma introdução mercadológica do que não existia, que muitas vezes está precedida por uma invenção, que está precedida por um locus de produção de conhecimento. E nós, particularmente na universidade, hoje precisamos olhar as características, os indicadores do próprio país. O país, nos últimos anos, ele acrescentou 14 universidades. Nós temos 2.400 institutos de educação, que são faculdades, centros, institutos tecnológicos e universidades, e esse papel é um papel preponderante na questão do conhecimento. Bem, eu agradeço, desculpe eu lhe cortar aqui um pedaço, porque nós já estamos no encerramento mesmo, e eu quero que o Marcelo tenha a oportunidade de fazer aquela sua mensagem final. Bem breve, não importa onde você esteja, se você tiver uma ideia, coloque-a em prática. Acho que essa é a mensagem que a gente, na 21212, explora, que é empreendedorismo nada mais é do que você ter uma ideia que não precisa ser brilhante, mas pode ser uma oportunidade de negócio e colocá-la em prática no dia seguinte. Então, a gente fala que se você der um passo todo dia em relação a botar a sua ideia em prática, no final de um ano você vai ter dado 365 passos, né? Então, a chance de você já ter uma empresa ali é grande. Isso, e com base tecnológica, que é a razão da nossa discussão hoje aqui. Bem, eu agradeço a presença dos nossos convidados, participantes, e a sua aí nos assistindo. E até a semana que vem.